Muitos autores de mangá possuem o objetivo de alcançar sucesso e fama com suas obras. Afinal, me diga um autor que não gostaria de ter uma série grande de mangá reconhecida mundialmente. Mas o que pode parecer um sonho, muitas vezes se torna um tiro no próprio pé. Um empecilho que acaba fazendo com que o autor abandone detalhes que gostaria de desenhar e desenvolver na obra para poder seguir a coerência e lógica de sua própria história. Um verdadeiro paradoxo entre a real vontade do autor e a responsabilidade do mesmo em continuar uma história que segue por si só, independente da vontade de seu criador. Confuso? Talvez, já que eu mesmo, sendo um artista de TikTok, muitas vezes crio séries que o público pede por mais, me impedindo de realmente desenhar o que eu quero. E claro que com o grande mestre Hirohiko Araki isso não seria diferente. É notável quantas vezes ele demonstrou desinteresse em continuar sua própria obra. Araki nunca se prendeu completamente a uma única série, até mesmo com Jojo, sempre ousando acabar uma parte e iniciando outra completamente diferente. Mas mesmo assim, ele precisa dar o jeito dele para desenhar o que realmente gostaria durante a série, sem uma total liberdade, já que precisa ser coerente com a história que está sendo publicada. Mas o que será que acontece quando se dá a liberdade necessária para Hirohiko Araki criar uma história? É o que veremos nesse vídeo. Mas antes, se tá curtindo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E se curte mesmo todas as séries que trago, tanto nos shorts, no YouTube e em outras redes sociais, eu abri um clube de membros. E a partir do mês que vem, os vídeos sairão primeiro para os membros, além de ter o meu contato direto no Discord. E claro, membros também podem sugerir novas séries por aqui. Então, se curte meus vídeos, sejam os mais informativos ou os de arte, e quer me ajudar a trazer mais conteúdo como esses, se tornar um membro é a melhor forma para isso. E sem mais enrolação, vamos ao vídeo sobre Under Execution, Under Jailbreak, o spin-off do mesmo autor de Jojo. A história inicia com um homem apenas denominado como Prisioneiro 27, sendo sentenciado à pena de morte. O homem grita desesperado, dizendo ser inocente, chutando as grades da prisão. Mas não se comova com tal homem, pois ele era um tremendo mentiroso. Tudo que criminosos como ele poderiam fazer era gritar alegando inocência, mesmo sabendo que ninguém acreditaria. Mas apesar de ser um mentiroso, o homem odiava que mentissem para ele. Narrando seus pensamentos, o homem indica que antes de tudo isso, ele estava deitado em sua cama, quando percebeu a ausência de algumas notas de dinheiro que estavam em seu bolso. Ele suspeita que tenha sido uma moça que não nos é informado com precisão o que ela estava fazendo com ele. Tal moça indicou que não sabia de nada, e ele mesmo não se importava que ela tivesse roubado umas notas dele, pois ele mesmo fazia isso durante sua vida toda, até mesmo com a sua mãe. Como dizia aqui onde eu moro, quem rouba a mãe merece chibata. Mas o real crime da moça foi ter mentido sua idade. Ela não tinha 20 anos, mas sim 16, então o homem desferiu 17 socos na garota. Ou será que ela tinha 17 e ele desferiu 16 socos? O canalha ficou em dúvida, mas isso só serviu para mostrar que esse personagem em questão não presta. E seja lá como foi a situação real, tentar enganar esse homem é algo que ele jamais perdoaria. Após narrar sobre si mesmo, ele nota que a cela em que está é completamente escura, mas logo encontra um interruptor. Os prisioneiros podem acender e apagar a luz quando bem quiserem? Que bizarro! Foi o que disse o prisioneiro 27. Ao encostar no interruptor, vespas espetam seus ferrões em sua mão, fazendo o homem se desesperar, percebendo depois que havia uma colmeia logo atrás. Por que teria uma colmeia em cima do interruptor? O homem diz isso desesperado, chamando os guardas para que o ajudasse. Mas aí, ele percebe com a iluminação que a sua cela era bem aconchegante, quase como um quarto de hotel. Era até mesmo mais confortável que seu apartamento. Ele volta a chamar os guardas, até que percebe uma refeição exposta à mesa. Peixinho frito e sopa. Delicinha! Com cautela, ele experimenta a sopa. Vai que tá envenenado, né?
Então ele decide aproveitar a janta. Mas como um homem que odeia ser enganado, logo percebe buracos em sua colher, o impedindo de tomar a sopa com tranquilidade. E mesmo alegando que não teria como piorar aquela refeição, ao comer o peixe frito, as espinhas se abrem como uma armadilha, furando a carne do rosto do prisioneiro 27, o fazendo cair para trás de dor, terminando de destruir sua cadeira, que já estava semi-destruída, o fazendo cair em direção às estacas de madeira da própria cadeira destruída. O que está acontecendo? A colmeia, as vespas, a espinha do peixe como lâminas e a cadeira preparada para se quebrar fizeram tudo de propósito para me enganar, disse indignado tal homem que odiava ser enganado após uma sequência bizarra de acontecimentos torturantes. Ainda chamando pelos guardas que nunca aparecem, ele avista um buraco na parede. Ele olha para os lados para ver se alguém o observava e, sem pensar duas vezes, utiliza a colher quebrada para cavar uma saída por aquele buraco. Ele estava eufórico, crendo de fato que sairia daquela prisão. Mas então, sua mão começa a ser moída por um moedor de carne que estava logo atrás da parede, fazendo seus dedos caírem. Ele grita ainda mais desesperado. Aquela cela não era nada normal. Uma voz o relembra que aquela era uma sala de execução. E enquanto ele rastejava, amaldiçoando aquele lugar, pregos prendem suas roupas, fazendo-as se rasgarem, além do ácido nas pontas dos pregos que afetavam diretamente sua pele. Ele então se joga ao sofá ao lado e logo se desmonta, fazendo com que as molas de ferro se enrolassem em seu corpo, o prendendo numa armadilha ligada a uma alavanca que era puxada por um pedaço de carne aonde, conforme alguns ratos comiam a carne, mais aquela alavanca seria puxada. O prisioneiro 27 percebe que ele estava numa cadeira elétrica e entra em desespero. Percebendo que não daria tempo, ele joga seus dedos moídos para os ratos para poder ganhar tempo e fugir dali. O que dá certo, e ele consegue fugir a tempo. Tal cadeira explode com energia, falecendo os ratos e abrindo mais um buraco na parede. O homem então usa um espremedor de carne para abrir ainda mais aquela parede, lhe mostrando a luz do sol, e então era isso. Ele venceu. Ele finalmente poderia ser livre. Era só sair daquele lugar. Mas, sendo um homem que odiava ser enganado mais do que tudo, logo pensou que uma lâmina poderia cair sobre si. E por isso, ele optou por não fugir, sendo amaldiçoado a ficar naquele lugar por anos, apenas observando a incrível paisagem de liberdade sem nunca alcançá-la. Tudo porque não queria ser enganado mais uma vez por aquela cela bizarra. E esse foi Under Execution, Under Jailbreak. Irmão, que one shot bacana! Mesmo utilizando o recurso da narração, algo que qualquer crítico de quadrinho iria reclamar, além de diversos diálogos expositivos, o Araki Sensei organizou tudo certinho e economizou bastante tempo para desenhar o que ele queria. Cenas bizarras numa cela bizarra que tinha apenas o intuito de enganar e torturar um homem que odiava mais do que tudo ser enganado. E essa informação sobre essa peculiaridade do sem nome Prisioneiro 27 faz com que o final perturbador tenha tido sua excelência máxima. E eu não sei ao certo, mas observar a liberdade sem nunca alcançá-la me parece um pouco à vontade do próprio autor. Talvez ele esteja preso a algo por vontade própria e, mesmo podendo ser livre, ele opta por continuar preso. É tipo eu com os meus CLTs. Realmente, Under Jailbreak é muito eu. Eu adoro esse one shot e queria ver mais curtas do Araki Sensei futuramente. Talvez com o fim da parte 9 a gente seja abençoado com mais histórias assim. Under Execution, Under Jailbreak é um capítulo lançado dentro de uma coletânea de capítulos publicados pela Shueisha entre as partes 4 e 5 de Jojo. A mesma que foi publicada Dead Man's Question, aquele spin-off do Kira que irei usar como referência para um vídeo futuro sobre o mesmo. E bom,
Eu gosto como o Araki desenvolve coisas que ele gostaria de desenhar. Esse capítulo único parte de apenas uma ideia de um homem preso num quarto onde, sobrenaturalmente, as coisas começam a torturá-lo física e mentalmente. E apesar de poucos detalhes sobre esse homem, todos os quadros são detalhados e bem estruturados. Sinto que o autor de Jojo amou fazer esse one shot. Era tudo o que ele queria. É como se dessem a liberdade necessária para que ele pudesse aproveitar e despejar suas ideias sem muito compromisso. E essa história não precisa se conectar a nada. E é por isso que gosto tanto desse spin-off. E claro, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Comenta aí se já leu os spin-offs do autor de Jojo. Pretendo abordar futuramente o spin-off do Kira, que era para sair no lugar desse vídeo, mas precisei trazer algo às pressas para não deixar essa semana sem vídeos aqui no canal. E claro, se inscreva se você já é um JoBro de qualidade e até o próximo vídeo.